Olá, amantes de histórias misteriosas e intrigantes. Hoje trazemos um conto de arrepiar, a história de Helena, uma escultora em busca de inspiração e um espelho que reflete muito mais do que o mundo ao seu redor. Prepare-se para suspense, emoção e um final que vai te deixar pensando. Antes de mergulhar nesse mistério, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história incrível. Agora, acomode-se e venha descobrir o que é a verdade. A luz da tarde filtrava-se pelas árvores antigas que ladeavam o mercado de antiguidades. O lugar era um emaranhado de barracas improvisadas, com cheiro de madeira velha e tecido empoeirado. Helena caminhava devagar, como se procurasse algo que não sabia descrever. Seus dedos deslizavam pelas superfícies dos objetos, sentindo a aspereza do tempo impregnada em cada peça. Ela precisava de inspiração. Fazia meses desde sua última obra, e o bloqueio criativo era uma sombra que a sufocava. Sua reputação como escultora era sólida, mas a pressão para criar algo novo começava a minar sua confiança. Foi então que seus olhos se detiveram em uma peça singular. Em uma vitrine empoeirada, cercada por quinquilharias sem brilho, estava um espelho. Ele era diferente de tudo que Helena já havia visto. Sua moldura, trabalhada em ferro negro, era detalhadamente adornada com arabescos que pareciam quase vivos. A superfície do espelho era peculiar, refletia a luz de forma estranha, criando brilhos que dançavam como se tivessem vontade própria. Quando Helena se aproximou, percebeu que seu reflexo parecia mais profundo do que o esperado, como se o espelho carregasse algo além do comum. Helena não conseguiu desviar o olhar. Interessante, não é? Disse uma voz rouca. Ela se virou e encontrou uma senhora de cabelos brancos, amarrados em um coque frouxo. Seus olhos eram tão penetrantes quanto o brilho do espelho. Ele pertenceu a Cecília. Cecília? Helena perguntou, sentindo um calafrio. A antiga dona, uma artista. Dizem que esse espelho era sua musa e sua maldição. Helena sorriu com ceticismo, mas algo na voz da mulher a deixou inquieta. E o que aconteceu com ela? A história varia, depende de quem conta. Uns dizem que ela enlouqueceu tentando criar a obra perfeita. Outros dizem que a mulher parou, como se reconsiderasse o que ia dizer. Bem, isso não importa. O que importa é que ninguém mais conseguiu se desfazer do espelho. Ele sempre encontra um jeito de voltar. Helena hesitou. Era apenas um espelho, mas havia algo nele que parecia chamá-la. Algo no seu íntimo lhe dizia que precisava levá-lo. Talvez fosse a forma como sua superfície brilhava, como se esperasse por ela. Quanto custa? Helena perguntou quase sem pensar. A mulher sorriu. Para você não custa nada, apenas tome cuidado. Sem saber como responder, Helena aceitou o espelho. Ao tocá-lo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O peso parecia maior do que ela esperava, como se o ferro escondesse algo além do que os olhos podiam ver. De volta ao seu estúdio, o espelho foi colocado em uma parede próxima à janela. Mesmo entre suas ferramentas, argila e esculturas inacabadas, ele parecia dominar o ambiente. Helena tentou ignorar a sensação estranha e começou a trabalhar. Estranhamente, as ideias fluíram como há muito tempo não acontecia. Seus dedos moldavam a argila com uma precisão que parecia sobrenatural. Porém, quando mais o sol se pôs, algo mudou. O estúdio parecia mais escuro do que o habitual. A luz da rua piscava, lançando sombras inquietantes pela sala. E pela primeira vez, Helena sentiu que não estava sozinha. Ela olhou para o espelho. Sua superfície brilhava com a luz oscilante, refletindo algo que ela não podia definir. Parecia estar esperando. Helena despertou de sobressalto. O relógio marcava 3 horas da manhã. Um sonho estranho, tão vívido,
que parecia mais uma lembrança, ainda pulsava em sua mente. No sonho, ela estava em um ateliê antigo, iluminado por candelabros. As paredes eram forradas de quadros e esculturas inacabadas, mas tudo estava coberto por uma camada de poeira, como se o tempo houvesse parado ali. No centro do cômodo, uma mulher trabalhava em uma escultura monumental. Seu rosto estava escondido, mas Helena podia sentir sua angústia. As mãos da mulher tremiam enquanto moldavam algo na argila, e sua respiração era ofegante, quase desesperada. Encostado na parede, um espelho ornamentado dominava o espaço. Sua superfície refletia a mulher e o ateliê, mas algo no reflexo parecia mais vívido, mais real, quase vivo. Helena piscou algumas vezes, tentando se livrar da sensação opressiva que o sonho deixara. Levantou-se e caminhou até o estúdio. O espelho ainda estava lá, exatamente onde ela o deixara, mas algo parecia diferente. O amanhecer trouxe algum alívio. Durante o dia, Helena mergulhou no trabalho, moldando uma nova escultura. O rosto que surgia na argila não era fruto de sua imaginação, era o rosto da mulher do sonho. Ela percebeu isso tarde demais, quando os detalhes já estavam definidos. "Quem é você?", murmurou, olhando para a escultura. Naquela noite, os sonhos voltaram. Desta vez, a mulher tinha um rosto. Ela se apresentou como Cecília. Havia algo magnético nela, uma mistura de dor e fascínio. Cecília falava sobre arte como se fosse uma entidade viva, algo que consumia e recompensava em igual medida. "Você entende? Não entende?", Cecília perguntou no sonho, seus olhos queimando de intensidade. "A arte exige tudo. Você já sentiu isso, Helena? É por isso que estou aqui." Helena acordou novamente, o corpo coberto de suor, mas não era apenas o sonho que a incomodava. O espelho parecia diferente. Sua superfície, antes brilhante e clara, agora parecia levemente embaçada, como se algo respirasse por trás do vidro. Determinada a entender o que estava acontecendo, Helena decidiu investigar. Vasculhou a internet em busca de informações sobre Cecília e o espelho. Não foi fácil, mas depois de horas, encontrou uma notícia antiga, quase esquecida em um arquivo digital de uma pequena cidade. O título dizia: "Artista desaparecida deixa ateliê em ruínas." A reportagem falava sobre Cecília, uma escultora brilhante, mas reclusa, que desaparecera misteriosamente em meados do século passado. Ela era conhecida por suas obras emocionalmente intensas, mas também por sua obsessão por perfeição. O artigo mencionava o espelho, descrito como uma peça central em seu ateliê. Ela dizia que o espelho mostrava mais do que reflexos, dizia um trecho da reportagem. Seus amigos acreditavam que isso era apenas parte de sua excentricidade, mas alguns diziam que havia algo mais sombrio nisso. Helena sentiu um frio na espinha. Era impossível ignorar as semelhanças, seus sonhos, o espelho e agora essa história de obsessão. Algo estava começando a se formar em sua mente, como uma névoa revelando lentamente uma verdade assustadora. De volta ao estúdio, ela encarou o espelho. Pela primeira vez, Helena falou diretamente com ele. "O que você quer de mim?" O silêncio foi a única resposta, mas, de alguma forma, Helena sabia que estava sendo ouvida. Naquela noite, enquanto moldava mais uma escultura, suas mãos começaram a agir como se tivessem vontade própria. A argila tomava forma rapidamente, e quando percebeu, estava recriando algo que tinha visto em seus sonhos, uma figura feminina segurando um espelho. Os sussurros começaram, baixos, quase indistinguíveis, mas estavam ali. Vinham do espelho. "Continue", diziam as vozes. "Termine o que ela começou." Helena largou o material e recuou, ofegante. Algo dentro dela queria continuar, mas o medo começava a tomar conta. No entanto, o espelho parecia esperar pacientemente.
Helena acordou no chão do estúdio. A argila seca em suas mãos indicava que havia trabalhado até desmaiar. A escultura diante dela estava quase completa, mas o que viu fez seu coração acelerar. Era a mesma figura feminina segurando um espelho, só que os detalhes estavam tão realistas que ela não se lembrava de tê-los feito. O rosto da mulher parecia respirar. Seus olhos semicerrados transmitiam uma tristeza profunda, e o espelho em seus braços parecia irradiar uma luz fraca e pulsante, como se tivesse vida própria. Helena tocou a argila com dedos trêmulos. Ela estava fria, mas algo parecia vibrar por baixo da superfície. "Você está quase lá", uma voz sussurrou. Helena girou o corpo, mas não havia ninguém no estúdio. O espelho ainda estava encostado na parede, mas algo nele parecia diferente. Sua moldura, intricadamente adornada, brilhava sob o sol nascente que atravessava a janela. Helena teve a estranha sensação de que o espelho a observava com intensidade, esperando que ela continuasse. Ela recuou até o sofá e tentou organizar os pensamentos, os sonhos, os sussurros, a escultura que parecia ganhar vida sozinha. Tudo estava conectado ao espelho e a Cecília. Mas por quê? Ao cair da noite, Helena foi dominada por uma força que não conseguia explicar. As ferramentas pareciam puxar sua mão, e a escultura continuava a ganhar forma. Cada traço, cada detalhe que ela adicionava fazia com que a obra exalasse algo que não podia ser descrito em palavras. Uma presença. Os sonhos daquela noite não foram diferentes, mas agora Cecília parecia mais desesperada. "Complete a obra", dizia ela, os olhos arregalados, a voz cheia de urgência. "É a única maneira de libertar-nos." Helena acordou, ofegante. Sua cabeça latejava, mas uma nova determinação, ou talvez uma compulsão, tomou conta dela. Se completar a escultura era a chave para encerrar o tormento, ela faria isso. Por horas, ela trabalhou sem parar. O estúdio parecia vibrar com uma energia que ela não conseguia explicar. Finalmente, no silêncio da madrugada, a escultura estava concluída. Era uma perfeição inigualável. A mulher na escultura parecia pronta para falar, e o espelho em seus braços brilhava de um jeito que não era natural. Mas, quando Helena deu um passo para trás para admirar seu trabalho, sentiu o ar do estúdio mudar. O ambiente ficou pesado, e o espelho, que até então estava encostado na parede, começou a emitir um som fraco, como um sussurro vindo do outro lado. Helena se aproximou, hesitante. Ao tocar o espelho, sentiu um calor emanando dele, como se estivesse vivo. Então as luzes do estúdio piscaram e se apagaram. Na escuridão, os sussurros começaram novamente, mas dessa vez eram altos, quase ensurdecedores. "Você fez bem", as vozes diziam. "Agora é sua vez." Um vento gelado atravessou o estúdio, e Helena sentiu algo entrar em seu corpo, como uma corrente elétrica. Ela gritou, mas o som de sua voz foi abafado pelos sussurros. Quando as luzes voltaram, Helena estava de pé, imóvel. Suas mãos estavam pressionadas contra o espelho, que agora parecia diferente, mais vivo. Ela tentou se mover, mas era como se algo mais estivesse controlando seus membros. No reflexo do espelho, ela viu seu próprio rosto, mas seus olhos não eram mais os mesmos. Eram os olhos de Cecília. Helena sentiu uma onda de desespero. Seu coração martelava no peito enquanto ela tentava em vão se libertar. As vozes continuavam, repetindo o mesmo mantra: "Agora é sua vez." Ela finalmente entendia. O espelho não era apenas um artefato, era um portal, um prisioneiro de almas. Cecília não estava tentando libertar-se, mas sim substituir-se. O mundo ao seu redor começou a girar, as formas se distorcendo, até que tudo se apagou. Quando Helena abriu os olhos novamente, não sabia onde estava. A moldura do espelho a cercava, como um portal fechado. Ela viu o estúdio,
mas de uma perspectiva invertida, distante. Ela gritou, mas ninguém a ouviu. O amanhecer trouxe o início de um novo dia. No mercado de antiguidades, a senhora de cabelos brancos arrumava suas peças. Em um canto da loja, o espelho reapareceu. Sua moldura estava intacta, mas sua superfície parecia ainda mais brilhante, mais hipnotizante, como se tivesse sido recém-polida. A senhora parou e sorriu ao vê-lo. "Você já voltou?" disse, com um tom que misturava diversão e resignação, enquanto passava os dedos pela moldura adornada. Na superfície do espelho, algo parecia se mover por trás do reflexo. Um movimento sutil, como uma sombra que desaparece antes de ser notada. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Helena. Alguns dizem que seu bloqueio artístico permaneceu e que ela se mudou para longe, buscando inspiração em terras distantes. Outros juram que Helena está presa no espelho, condenada a observar o mundo através de seu reflexo. E ainda há quem diga que essa história é apenas uma fábula inventada pela vendedora, usada para atrair clientes curiosos para o mercado. A verdade? Bem, me diga você, o que é a verdade? Inscreva-se em nosso canal para me ajudar. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas novidades. Participe do nosso canal enviando o seu relato para o nosso e-mail. Comente no vídeo para interagirmos mais de pertinho. Te espero ansiosamente no próximo vídeo.